Produtor rural, produtora rural. Você deve ter visto nas últimas semanas que os Estados Unidos, em ação conjunta com Israel, atacou o Irã e assassinou Ali Khamenei, líder supremo do Irã, que foi morto nessa ação no dia 28 de fevereiro, agora, de 2026. Pode abrir a notícia aqui, Pedro? Está aparecendo para eles já? Desce um pouquinho, só para mostrar, para conceituar, para quem não fez a primeira associação rápida. Mas tivemos essa ação no Oriente Médio e, em virtude dessa ação, estamos em guerra no Oriente Médio já há algumas semanas. O vídeo de hoje foca a dizer como isso afeta você, produtor rural, você, produtora rural. Uma notícia que parece acontecer tão longe pode chegar tão perto e aumentar o seu custo safra. Nesse vídeo de hoje, fica aqui comigo que nós vamos responder como isso vai afetar o seu bolso. E já deixo uma dica: fertilizantes. Pode abrir a primeira notícia, Pedro? Antes de começar a análise, gostaria de agradecer você pela companhia em todo esse tempo aqui no nosso canal da Rocha Mazo. Para quem não me conhece na audiência rotativa, meu nome é Pedro Rocha, eu sou o Rocha da Rocha Mazo, igual eu costumo brincar aqui. Temos também o Dr. Bruno Mazo, que é o responsável pelos quadros Seu Direito no Agro. A nossa missão aqui, o nosso objetivo no campo internacional, que é esse quadro que vocês estão vendo hoje, é traduzir os efeitos que acontecem no mundo internacional aqui para o agronegócio brasileiro. Peço desculpas desde já de antemão pela minha voz. Domingo tomei bastante chuva, sou um palmeirense um pouco sofredor e estive no estádio Ismael de Biase para poder estar assistindo o Palmeiras ser campeão. Então a voz está um pouquinho prejudicada, mas vamos lá, dando andamento agora ao vídeo. Guerra no Oriente Médio pode encarecer preço dos alimentos no Brasil. Entenda. Aqui, gente, uma manchete que primeiramente é destinada ao consumidor final, mas ela tem muita correlação com o produtor. Por quê? Para o alimento ficar mais caro é porque o produtor teve que repassar o custo do alimento. O custo do alimento, que é isso? Se o custo safra aumenta o fertilizante e a afetação do produtor é imediata, para o consumidor tende a ser agora já na próxima safra, que é quando o produtor vai ser afetado no bolso. Então, eu vou ler com vocês essa notícia. A gente preparou uma apresentação exclusiva aqui da Rocha Mazo. O que a gente pode estar fazendo, né, Pedro? Igual o Bruno teve fazendo nos vídeos anteriores, é que se esse vídeo der 1000 views e o povo quiser pedir a apresentação, a gente pode estar enviando a apresentação. Nos comentários o link. A gente coloca nos comentários o link. E então a gente vai analisar essa notícia, vai trazer uma apresentação com vocês. Essa apresentação já foi alvo de um vídeo do dia 4 de novembro aqui do nosso canal, que vocês podem pesquisar, algo como a guerra oculta dos fertilizantes, que a gente explicou toda a cadeia. Então a gente já trouxe essa conceituação da importância do Brasil ter a produção própria, mas vai servir para embasar também o vídeo de hoje, para vocês entenderem como essa guerra no Oriente Médio vai fazer o preço dos fertilizantes aumentar. Então vamos lá. O país depende da importação de fertilizantes, cujas cotações já subiram no mercado internacional. Custos de transporte marítimo e do diesel também devem aumentar. Pode descer um pouquinho. Aqui, ó, fertilizantes. A agricultura brasileira é dependente de adubos importados e uma parte importante da matéria-prima vem do Oriente Médio. Nessa semana, as cotações de fertilizantes já subiram. Transporte marítimo. O Irã fechou o Estreito de Hormuz, uma das principais rotas comerciais do mundo. Sem elas, navios de compras e vendas brasileiras precisam ser redirecionados, aumentando o custo do frete. Então aqui, basicamente, o Brasil precisa importar muito do fertilizante que vem de lá. Lá tendo trabalho, a gente não consegue importar na mesma intensidade. Fechando o Estreito de Hormuz, a gente não consegue garantir que ele chegue na mesma velocidade. Tem que aumentar o deslocamento dos navios, o custo aumenta porque aumenta uma série de fatores do custo do frete. Pode descer um pouquinho? O diesel fica mais caro, a região também é importante fornecedora de petróleo. Vocês devem ter visto outras notícias que falam que o petróleo subiu, mas esse vídeo de hoje é específico sobre o fertilizante. A gente vai trazer uma série de conteúdos falando sobre a guerra e como isso afeta o agronegócio, porque é um tema atual e que precisa de tradução para você, produtor, não contar com mais essa variável. Sabendo que vai te afetar, você se programa para ela, tá bom? Então a região também é importante fornecedora de petróleo, o combustível pode subir e encarecer o uso de máquinas de campo e transporte de alimentos. O aumento dos custos causados pelo conflito chega em um momento em que o produtor já lida com outras pressões, como juros altos, o que é normal dentro da nova política
de contratos agrários e de créditos bancários e dificuldades em conseguir crédito. A questão é o quanto o conflito vai impactar na produção e o quanto essa guerra vai perdurar. O que isso quer dizer? Quanto que isso vai aumentar no custo safra e quanto tempo isso vai durar? Provavelmente não vai ser uma coisa rápida de ser resolvida. E é até cômico, né? Parece que quando o produtor respira um pouco aliviado pela queda da taxação dos Estados Unidos, começa agora um conflito no Oriente Médio. E é justamente essa abordagem, essa temática, que a gente gosta de trazer essa antecipação para o produtor, para o pensamento ser como de um empresário, para calcular antes, durante e depois da safra essas variáveis já como uma antecipação de custo safra. Mas isso é uma palhinha do que a gente adota como cautela aqui, como prestação de serviço, lembrando que a gente também é um escritório de advocacia. Então, para ele no caso, Leandro Dílio, que é o pesquisador no INSPER Agro Global, o impacto ao produtor é imediato, mas pode levar meses para chegar no consumidor. Como esse canal é destinado ao produtor e produtora rural, vocês vão começar a sentir no bolso a partir de agora. O Felipe Serigati, que é da FGV, afirma que ainda é cedo para falar qual é o tamanho. Vai ter o impacto é imediato, mas é cedo para falar o tamanho que isso vai impactar, porque ele há outros fatores que podem ajudar o consumidor a controlar os preços. No caso da queda do dólar, que acontece, mas aqui ele já está com uma ótica um pouquinho mais do consumidor final e não do produtor. Aí aqui, essa parte que fala do Oriente Médio e preço dos fertilizantes, só vamos falar isso comecinho, porque depois vai estar tudo na nossa apresentação. O Oriente Médio é a quarta maior região fornecedora de fertilizante químico para o Brasil, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Pode agora, Pedro, abrir a nossa apresentação. A gente vai passar pelos 4 primeiros tópicos, acredito que tem 6, e depois a gente vai concluir junto sobre o aumento do custo safra. Aqui, basicamente, lembrando, a gente tem um vídeo somente sobre essa cadeia de fertilizantes, para quem quiser assistir, do dia 4 de novembro de 2025, só pesquisar a Guerra Invisível dos Fertilizantes Rocha Maso no YouTube, você vai estar achando. Antes de começar aqui, gente, deixa o like, comenta, hypa o vídeo, mesmo que o comentário seja para falar que esse que está apresentando hoje não é tão bom, que prefere o outro, que o vídeo não está tão legal, que o vídeo pode melhorar aqui, qualquer crítica é bem-vinda, porque a gente vai buscar melhorar e buscar adequar. Se vocês puderem ajudar a gente a estar engajando o vídeo, a estar chegando a mais pessoas, já cumpre o objetivo desse vídeo, que é informar e trazer um conteúdo de qualidade para vocês. Então vamos lá. A dependência do Brasil e das importações. O custo da soberania do agro. Pode passar, por favor. O Brasil alimenta o mundo, mas depende dele. A geopolítica dos fertilizantes, a guerra e o frete como conflitos que aumentam os preços, segurança alimentar e soberania, alternativas bioindustriais, soberania fertilizante. Tudo que eu vou falar aqui para vocês foi fruto do que eu estudei na minha especialização em Direito Internacional pela Universidade de São Paulo. Então todo esse conteúdo criado é embasado em muito estudo e muita pesquisa. Pode seguir. Aqui é tópico 1, o Brasil alimenta o mundo, mas depende dele. O agro brasileiro é altamente produtivo, todo mundo sabe que a gente é um dos maiores fornecedores, exportadores, seja de carne para a China, de soja também para países asiáticos, de exportação de café para os Estados Unidos, enfim. Nós somos altamente produtivos, o nosso solo é rico, temos terras roxas espalhadas no Brasil inteiro e nós temos esse potencial produtivo. Porém, as maiores empresas globais de fertilizantes estão concentradas em poucos países e fora do Brasil. Essa concentração cria uma dependência estrutural e eleva o custo da nossa produção. Então, assim, ao mesmo tempo que nós produzimos e fazemos essa produção chegar no mundo inteiro, o mundo inteiro tem que mandar insumos e fertilizantes para nos possibilitarem produzir. O que pareceria ser uma troca simples e fácil, na verdade, eles vendem caro para a gente poder vender para eles depois. Então é um sistema de retroalimentação que não funciona tão facilmente assim. Pode passar. Aqui a gente trouxe um mapa das 10 maiores empresas de fertilizantes e vocês podem ver onde todas elas estão. E o que elas têm em comum? Todas estão fora do Brasil. Aqui quando a gente tem o verde escuro, o verde médio e o verde claro, capital aberta por causa que ela é uma empresa privada que aceita novos sócios, mas tem participação estatal. A verde de média intensidade é porque ela somente parte do governo, então ela é pública.
e privada por causa que ela é de algum particular. Tá? Ali as siglas, né, o ICL e K mais S, são apenas as vendas de fertilizantes. Pode passar, Pedro, por favor. Esse vídeo de hoje ele visa só trazer um apanhado geral para você entender por que vai subir o preço. Se você quiser que a gente aprofunde, é só voltar naquele vídeo que eu já fiz referência. O NPK representa os 3 nutrientes essenciais, nitrato, fósforo e potássio. O Brasil importa mais de 80% desses produtos, que é o reflexo da falta de gás natural. E aí você vai começando a entender por que a Rússia está querendo dominar e fazer aquisição territorial por meio de guerra de uma parte ali da Ucrânia, para aumentar ainda mais a base de gás natural. Tendo mais gás natural, ela domina ainda mais esse mercado mundial. Dominando o mercado mundial, ela consegue se colocar no páreo. Tudo bem que ela ficou desbalanceada hoje. Hoje temos 2 grandes big players, né, que é Estados Unidos e China. Mas a Rússia ela quer se colocar por meio desse colonialismo europeu por parte dos recursos naturais. Mas isso é tema para outro vídeo. Pode colocar agora no próximo. Aqui basicamente a gente trouxe onde estão concentrados, tá, essas matérias-primas. Os fosfotados no Marrocos, quase 1/4, depois pela Rússia, Estados Unidos e Arábia Saudita, e aqui a gente entra. Nitrogenados, Rússia, China, Argélia, Catar e Nigéria, e a dependência está concentrada em poucos países. Pode passar. Aqui a gente também tem um novo mapa, que a gente basicamente traz que o Brasil ele precisa estar recebendo de muitas partes do mundo. E olha ali, quando a gente fala do conflito do Oriente Médio, a gente abre os olhos para enxergar ali 30% e 20%, 30% do SSP, né? 20% do TSP, tá vindo ali de Israel, e depois 20% do MEP vem da Arábia Saudita. Então, muito do nosso custo vai aumentar justamente pela dependência do que vem dessa parte do mapa do globo, tá bom? Pode estar passando, Pedro. Aqui a gente colocou também a parte dos 11% de capital aberto do K e do S, né, do potássio, que vem ali de Israel, então também está afetado. Pode passar. Então o Brasil é o 4º maior consumidor de fertilizante. O que isso quer dizer? Para a gente ser um dos maiores produtores de várias frentes, de várias culturas, a gente precisa ter base para ter uma ótima produtividade. Uma ótima produtividade a gente consegue como? Tendo bons fertilizantes, tendo bons insumos. E para isso a gente precisa adquirir muitos deles, porque a gente não é tão produtor assim desses insumos e desses fertilizantes. Na verdade, a gente tem uma escassez muito grande aqui no mercado interno. Então a gente precisa comprar quase 10% do que tem no mundo inteiro de fertilizante para abastecer a gente. Só a soja corresponde a quase metade disso, a 40% dessa demanda. A produção nacional cobre menos de 20% do consumo, ou seja, a gente aqui dentro produz fertilizante que cabe mais ou menos em 20% do que a gente tem de produtividade. Os outros 80% a gente tem que importar do globo. Entre 92 e 2020, o país passou de exportador, que a gente mandava fertilizante para outros lugares do mundo, a grande importador desses insumos. Aqui basicamente trazem no nitrogênio que 26% a gente produz, 76% a gente importa. No fósforo é um pouquinho melhor, a gente tinha que tentar equacionar nos outros, pelo menos para chegar nessa metade, para a gente ter menos dependência e ser menos afetado pelo preço quando estoura uma guerra lá fora. Agora o potássio, vocês veem a crise que é isso. E quando a gente viu nos mapas anteriores ali que foi desenhado, o potássio é um dos principais que vem ali de Israel e também do Oriente Médio. Pode estar seguindo. Agora a geopolítica dos fertilizantes. Aqui basicamente vai estar repetindo o que a gente falou, pode passar, é o que eu falei para a gente trazer com mais profundidade. Pode passar também. Pode seguir. Quero trazer exemplos mais claros no vídeo de hoje, pode seguir. Aqui é interessante porque já volta para a temática, pode passar. Conflitos e sanções que transformaram o frete marítimo em variável do custo agrícola. Aqui o que a gente trouxe na nossa apresentação é basicamente o que estava lá na matéria do G1, que como fecham alguns golfos, fecham alguns estreitos, onde passaria o navio para estar trazendo esse insumo aqui para dentro do Brasil, o barco tem que dar a volta. Dando a volta, o frete fica mais caro, o insumo tem que ficar mais caro. Aí aqui no caso, a gente tinha trazido justamente dessa guerra da Rússia com a Ucrânia, que no caso era o Mar Vermelho e o Mar Negro. Agora é só adaptar para o outro canal. Mas embarques são redirecionados, prazos alongam e prêmios de risco sobem. O efeito aparece no CIF, né, que é o custo seguro frete. No caso aqui da ureia, por causa que era a matéria-prima a ser desenvolvida. Pode passar, por favor.
Então, tarifas de container chegarão a triplos dígitos no auge da crise do Mar Vermelho, que foi o caso da Ucrânia e da Rússia, e tende a servir por analogia para esse momento agora. Granéis oscilaram forte naquele caso, seguros ficaram mais caros. Os importadores brasileiros anteciparam compras de estoque, pressionando demanda e preço médio na origem. O que isso quer dizer? Os produtores e produtoras rurais que são antenados, como vocês que estão aqui no canal vão ser, eles começaram a comprar antes para não esperar o preço subir. Só que isso gerou escassez dentro do mercado de fertilizante. Gerando escassez, quanto menos produtos circulando no mercado, mais caro o produto que está no mercado fica. Se tiver 10 iPhones desse aqui sendo vendidos na loja da Apple e tiver 1000 iPhones sendo vendidos na loja da Apple, 10 iPhones, mesmo sendo o mesmo produto, serão mais caros que 1000 iPhones por conta da quantidade e disponibilidade. Isso é o mercado. Pode estar passando. Aqui basicamente foi um exemplo da Rússia, mas pode servir também para a gente ver no tocante ao resto do mundo, por causa que é dali que a gente vai ver a afetação agora da dependência do Brasil. Aqui a gente tem, em janeiro a julho de 25, 24 milhões de toneladas importadas, um recorde do período, aumentou mais de 10%. O ambiente aqui, preços internacionais em alta e com essa incerteza geopolítica dos Estados Unidos entrando agora com Israel contra o Irã, vai aumentar e fazer uma escala. Aqui, no caso, a temática era da Rússia, mas Israel e também o Oriente Médio permanece relevante, tem risco tarifário de contra-sanções. E quem não trava insumo com antecedência vê margem comprimida. O que isso quer dizer? Quando a gente está ali dentro do nosso método Roma, que é o que a gente costuma usar na prestação de serviços nossos, a gente fala de uma projeção antes, durante e depois da porteira. Então a gente sempre fala e alerta para o produtor rural fazer sempre um cálculo médio, uma projeção de uma safra ruim, de uma safra média e de uma safra boa. O dinheiro que você pega no banco ou que você usa de capital próprio tem que ser sempre possível fazer a safra com base numa safra ruim. Porque senão variáveis como essa, que está tudo num ajuste muito fino do lápis, vão fazer você ter quebra de safra, ter que fazer alongamento de custeio, ter que fazer pedido de prorrogação de contrato ou renegociar o seu contrato, enfim. Sempre preveja uma safra ruim para você poder surfar em uma safra boa para o ano seguinte, fazendo um pós-porteira. Se você fizer uma projeção de boa safra e contar com o dinheiro de uma boa safra, algo que estoura no mercado lá fora que você não controla pode te afetar e fazer a sua safra ser um pouquinho pior. Então vamos lá com a gente. Pode passar, Pedro. Segurança alimentar e soberania. Aqui pode passar, a gente vai passar rapidinho, mas basicamente que os fertilizantes é um tema sensível à segurança alimentar, isso pode prejudicar a gente aqui dentro e tem a ver com a matéria do G1 que falou que podia os alimentos ficarem mais caros em um segundo momento, por causa que a interrupção prolongada pode comprometer até 60% da capacidade produtiva em 3 safras. Sem insumo não há produção, sem produção perde-se poder geopolítico, porque a gente hoje somos um dos maiores exportadores. Sem fertilizante a gente perde produtividade, vamos produzir menos, os outros países vão passar a gente. Então a dependência do Brasil no mercado externo vai ficar cada vez menor e a gente fica mais vulnerável. Pode passar. 30% do custo de soja, milho, café e algodão vem de insumo importado, sobretudo químico. Crise externa não gera apenas preço alto, gera risco físico de oferta. Então se eu não tiver o fertilizante eu não consigo produzir, se eu não conseguir produzir eu não consigo vender depois lá no final, enfim. Toda a safra fica comprometida. Deixa aqui no comentário como você, produtor e produtora rural, enxerga a importância do fertilizante para a sua safra e como isso pode estar afetando a sua cultura. Porque esse vídeo a gente não está falando de uma cultura específica. Se for você do café, se for você da soja, se for você do milho, como que o fertilizante ele é importante? Em que sentido o aumento do custo do fertilizante pode prejudicar? Deixa aqui no comentário. Pode passar. Aqui basicamente são as alternativas que o nosso governo poderia ter, né? A saída pela porteira, pode passar. Basicamente seria a gente ter um maior foco ali em resíduos de biogás, de biometano, né? De digestato, de adubo, enquanto remineralizadores substituem parte do potássio importado. A gente viu que o potássio está 96% de importação. Então se a gente conseguisse uma alternativa, seja com o biogás, biometano do digestato, que é o adubo, para a gente conseguir pelo menos não igualar no 50-50, mas deixar menos desproporcional essa cadeia, a gente conseguiria ter uma menor dependência do globo e com isso fica menos
exposto a essa variabilidade de custo safra por conta de guerra. Isso conversa com a NDC, e aqui é interessante, por causa que orna um pouco. Quando eu falei para vocês que eu sou especialista em Direito Internacional pela USP, aqui foi o tema da minha monografia. NDC é basicamente os planos que a gente tem para o meio ambiente e para o agronegócio para os próximos 10 anos. Quando a gente fala da NDC 2024 até 2035, é desse ciclo. Plano ABC+, é agricultura de baixo carbono, bioinsumo, conversão de pastagem. A gente está falando muito disso, que é uma alternativa. Então, se a gente começar a olhar por essa ótica de fortalecimento da infraestrutura do nosso agro brasileiro, por mais que a gente fale um pouco de meio ambiente, não é na pegada que o produtor, a produtora está até um pouco calejado de associar o meio ambiente como algo perigoso. Nesse sentido, é o meio ambiente servindo como algo que pode fortalecer a sua autonomia. A gente vai depender menos de importar fertilizante e vai passar a ter mais fertilizante aqui de dentro. Deixa aqui nos comentários se você enxerga que isso é possível ou se não é possível. Pode passar. Então seria um biogestor cooperativo, compostagem, remineralizadores, energia própria, enfim. Isso aqui a gente já tratou no vídeo específico, só para não ser prolixo. Pode passar. Vamos trazer uma conclusão, que para a gente ter mais soberania, a gente precisa de mais fertilizantes. Mas respondendo o vídeo de hoje, a morte do... Agora me fugiu o nome certinho dele, mas a morte do ditador iraniano, que era o Ali Khamenei, de 86 anos, ali no dia 28 de fevereiro, pode refletir sim no aumento do custo safra por conta do aumento do custo dos fertilizantes. Vocês viram que já fechou o Golfo. Fechando o Golfo, o frete marítimo vai ficar mais caro. Frete marítimo ficando mais caro, vai ficar mais caro para trazer o fertilizante que vem daquela região para o Brasil. E se a gente não conseguir trazer o fertilizante daquela região, todo outro fertilizante que a gente já nos abastecia vai ficar mais caro. Mais escassez no mercado, o produto que tiver fica mais caro. Então o fertilizante ficando mais caro, isso não estava planejado no seu custo safra, por causa que você já contava com o fertilizante no preço mais ou menos de mercado que a gente estava trabalhando. Fertilizante subindo, você não vai ter mais lucro ou maior produtividade no final e vai ter maior custo. Então, tendo maior custo com a mesma produtividade, com o mesmo lucro, gera menos receita. Então, infelizmente, a notícia que a gente traz hoje não é positiva, mas é para alertar vocês a começarem a fazer essa leitura um pouco mais empresária e internacional, no sentido de que, como isso que eu estou vendo no Jornal Nacional, no Jornal da Band, que eu estou abrindo aqui meu celular, estou vendo só tragédia, eu não vou consumir tragédia. Teve até, eu acho, um amigo e cliente nosso que comentou isso. Às vezes os vídeos eles adotam uma ótica que traz um pouco de um tom pessimista, traz um tom que vocês estão trazendo tragédia. Mas, gente, é a realidade do agronegócio hoje. E, infelizmente, se a gente não abrir os olhos para essa realidade, a gente vai cada vez mais definhar ante a nossa própria realidade. Quanto antes a gente assumir que a nossa dor ela é real e ela existe e começar a tratar e cuidar dela, antes a gente encontra solução e cura para esse mal. Então aqui a gente precisa saber, fertilizante vai subir? Vamos tentar fazer essa imagem de a gente se antecipar a esse movimento de mercado e comprar fertilizante para abastecer essa minha safra atual até lá, na próxima safra, a gente consegue contornar esses efeitos da guerra. Então é essa leitura que o campo internacional visa trazer para vocês, tá bom, gente? Esse foi o recado aqui do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Peço de novo para vocês a sua ajuda. Curta o vídeo, hype o vídeo, se inscreve no canal e deixa uma sugestão aqui de tema. No último vídeo, me foge agora o nome do amigo que deixou no comentário, eu prometi para ele que eu ia gravar um vídeo. Então o vídeo da próxima terça vai ser para você, eu vou buscar o seu comentário e a gente vai estar falando. Então, se vocês quiserem temas direcionados nessa ótica internacional que relacionem ao agronegócio brasileiro, deixem nos comentários e eu vou procurar estudar. Tivemos bastante aceitação também da cultura do café. Se você for da cultura do café, da cultura do algodão, de qualquer cultura, e quer que a gente faça um vídeo direcionado à sua cultura, fale. Eu sou de tal cultura, quero um vídeo direcionado para a minha cultura e o meu ponto de estrangulamento, a minha dúvida é essa. Nós vamos estudar e trazer um vídeo específico aqui para vocês, amigos do canal. No mais, um forte abraço e contem com a gente, porque aqui na Rocha Maso, vocês, produtores rurais, não caminham sozinhos.